Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo dessa série do casamento ao divórcio. No vídeo passado, eu falei um pouco sobre o casamento, sobre os procedimentos do casamento civil, né? Aqueles procedimentos que você realiza para poder ter a certidão de casamento. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. Hoje nós vamos falar sobre os procedimentos do divórcio e do divórcio pago e do divórcio gratuito. Sim, é possível fazer um procedimento de divórcio gratuito. Mas eu vou contar um pouco da minha experiência sobre o procedimento de divórcio. Bem, muito bem, pega aí o seu papel, sua caneta, porque a gente vai falar sobre os procedimentos do divórcio. Primeiro você vai precisar de um advogado. Eu acho que independente de ser pago ou de ser gratuito, você vai precisar de um advogado, porque pelas pesquisas que eu fiz e pela minha vivência, não é possível fazer esse procedimento de divórcio sem um advogado, mas o Cláudio Bessa vai explicar pra gente se é ou não possível, né? Que é uma das perguntas que vocês já me enviaram para eu passar para eles. Bem, o que você vai precisar levar? Quais os documentos que você vai precisar ter em mãos para pedir a sua solicitação de divórcio? Você vai precisar de todos os documentos que você tem: RG, CPF, comprovante de residência, a certidão de casamento. A certidão de casamento é o documento que você vai receber depois que você casa, que você entrega lá no cartório civil, você e o seu cônjuge, a certidão de nascimento. E vocês recebem uma certidão de casamento. A certidão de casamento vai ser como se fosse a certidão de nascimento de vocês. E aí, para solicitar o divórcio, vocês precisam deste documento atualizado. Então, por exemplo, deixa eu interromper aqui o compartilhamento para falar mais juntinho, assim, mais tete a tete com vocês. Então, por exemplo, quando eu casei, né, lá em 2011, eu e o meu ex-marido levamos a nossa certidão de nascimento, cada um levou a sua. E aí a gente fez a solicitação, quando nós casamos, nós recebemos uma certidão de casamento, um único documento que valia para os dois. Na hora que a gente foi fazer a solicitação, tem um cabelo aqui, gente. Na hora que a gente foi fazer a solicitação de divórcio, nós precisamos levar esse único documento até o advogado para ele fazer a solicitação do divórcio no cartório civil. Mentira, no cartório de notas. Bem, essa certidão, lá do que a gente recebeu lá no 2011, não era mais válida para o acordo. Então, a gente precisou ir até o cartório de registro civil e pegar a segunda via da certidão de casamento, com o ano de 2020, que foi o ano do nosso divórcio. E essa segunda via para o procedimento de divórcio só vale durante 90 dias. Então, dentro de 90 dias, o processo de divórcio tem que ocorrer, senão você vai precisar providenciar uma terceira via dessa certidão. E isso custa dinheiro. Eu paguei R$ 35 nessa segunda via do documento, né? Bem, vou compartilhar aqui com vocês de novo para a gente voltar para a nossa explicação. Você vai precisar o quê? Levar dinheiro para pagar o processo. E isso varia de caso para caso. Vou explicar já por isso. E aí, com o seu advogado, você vai entregar todos os documentos ao seu advogado e ele vai até um cartório de notas para realizar um pedido de uma solicitação de divórcio, que é uma ata, um documento. Vou colocar uma foto aqui para vocês darem uma olhada. Que vai estar escrito ali todo o procedimento e você vai pagar esse documento também. E aí depois você vai pegar esse documento e levar uma cópia, que você recebe 2 cópias, você vai levar uma cópia até o cartório civil onde foi registrado seu casamento e
anexar a solicitação de divórcio para pegar a certidão de divórcio. E aí é uma certidão que você precisa tirar uma cópia para entregar para o seu cônjuge. É meio confuso, né? Mas eu vou explicar certinho para vocês. Então, voltamos para cá, tô juntinho de vocês. Até aqui, alguma dúvida? Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. O Cláudio Bessa vai receber suas dúvidas e depois, se sobrar qualquer outras dúvidas, eu estarei também voltando aqui, não tem problema, e também respondendo nos comentários, né? Todas as dúvidas a gente vai estar aqui disponível para tirar. O valor dos procedimentos. Bem, como eu disse, eu vou falar agora da minha experiência. Eu tive que pagar R$ 35 da segunda via da certidão de casamento. Depois eu tive que pagar o processo no cartório de notas, né? E foi mais R$ 20 para receber 2 cópias da solicitação de divórcio, tá? Fora que no cartório civil, né, onde foi registrado meu casamento, lá em Osasco, eu tive que pagar mais R$ 80 para anexar essa solicitação de divórcio do cartório de notas ao livro onde está registrado o registro do casamento para dizer que eu me divorciei. Então, foi mais R$ 80. Então, isso daí, mais a mão de obra do advogado, né, que teve que pagar a mão de obra do advogado, a mão de obra no sentido do serviço, né, de realização do processo. Então, tudo isso deu um torno aí de uns R$ 1.800, tá? Bem, esse é o procedimento pago. Por que que esse valor de 1.800 varia? Varia por causa do serviço e também por causa de estados, né? Por exemplo, a gente está em São Paulo, então os documentos são com base na tabela de São Paulo. Mas se eu estivesse no Rio de Janeiro, se eu estivesse em Santa Catarina, os procedimentos seriam com base naquele estado. Cada estado tem um valor a ser calculado. O valor do processo, né, do trabalho, do serviço oferecido pelo advogado também varia. Varia de acordo com o tipo de divórcio, varia de acordo com o tipo de solicitação que você vai ter, varia de acordo com o casal, as decisões do casal. Então, se tem uma intriga, se eles querem lutar por alguma coisa que eles compraram junto, então tudo isso vai aumentar o valor do processo, a mentoria do serviço que o advogado vai prestar, logo o valor do serviço do advogado vai aumentar também. Ainda intermediário tem esses valores assim, que é do cartório, que você tem que pagar 2 vezes para o cartório, uma para pegar a certidão de casamento atualizada, lembrando que vale só por 90 dias para o procedimento de divórcio, e para registrar no cartório também, lá junto com o livro de registros, mais R$ 80. Então, esse daqui foi o valor que eu paguei, né? E essa foi a minha experiência. Eu contratei o advogado, ele fez todo o processo, entrou em contato com o tabelião, para o tabelião fazer a ata da solicitação. A gente foi lá junto com o advogado, ele assinou como nossa testemunha, nós assinamos esse documento, foi registrado, veio no papel timbrado. É que, como eu tô naquela bagunça, vocês viram? Não viram ainda? Aqui, ó. Como eu tô nessa bagunça aí, vivendo essa bagunça aqui, que eu tô reformando, a minha pasta de documentos está em algum lugar, que eu não sei onde, depois eu procuro. Tá lá a outra via dessa solicitação que foi feita no tabelião de notas, né, no cartório de notas. E aí, peguei esse e levei para o cartório civil. E esse é o procedimento pago, que aí paguei os serviços do advogado. Os serviços do advogado.
gratuito, né? Vivi, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de bancar. R$ 1.800 é muito caro. Não que eu tenha também esse dinheiro. Eu fiz umas gambiarra aí para conseguir, mas é possível fazer gratuito, tá? E os procedimentos de fazer gratuito são bem parecidos. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês agora. Então, ainda na parte 2 da nossa aula sobre procedimentos de divórcio, agora eu vou explicar um pouco sobre os procedimentos gratuitos. Bem, primeiro você vai precisar de um advogado. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Não tem como, pelo menos através das minhas pesquisas, eu acho que o Cláudio vai explicar isso também. Você fazer um procedimento de divórcio sem um advogado. Então, você vai ter que procurar um advogado. E aí, você vai até a defensoria pública da sua cidade com todos os documentos. Então, certidão de nascimento, ou certidão de nascimento dos filhos, que quem tiver filhos precisa levar também. Comprovante de residência, RG, CPF, a certidão de casamento atualizada. Se você tem filhos, tem que levar solicitação de bens móveis, né? O que você tem dentro da casa que vocês querem dividir. Certidão, comprovante de bens, né? Você tem casa e tudo mais. Isso você precisa levar no pago também e no gratuito também. Só que você tem que fazer sua relação de documentos para poder levar. No gratuito, você vai na Defensoria Pública e solicita o serviço de um advogado que está ali fazendo um pro bono, né? Que ele está trabalhando ali na Defensoria Pública para ganhar alguma coisa, em prol de alguma coisa, ou porque ele está prestando um serviço à sociedade, né? Então, é por isso que é pro bono e você vai até lá. Lá na Defensoria Pública, eles vão te encaminhar para esse advogado e ele vai solicitar todos os documentos, incluindo a certidão de casamento atualizada de 90 dias máximo, né? Só que o que acontece? Você está dizendo, eu não tenho dinheiro, por isso que eu estou vindo aqui na Defensoria Pública. Então, você vai ter que fazer uma declaração de pobreza para você poder pegar essa certidão de casamento de maneira gratuita, né? E aí, essa declaração você faz de próprio punho, entrega para o advogado e ele vai correr atrás dos documentos. E você vai ter que seguir as orientações do advogado quanto à sua solicitação. Então, o que ele pedir para você levar, o que ele pedir para você fazer, no dia que você deve comparecer, você tem que ir recebendo a orientação que ele for te passando. Então, esse advogado vai até o cartório civil, ele vai te dar um papel para você levar até o cartório civil para fazer a solicitação e anexar lá no livro onde está registrado o seu casamento. E aí é onde entra. Como você está fazendo no público, se ele for fazer isso, ele já vai levar a sua declaração de pobreza e não vai pagar nada, você só vai receber depois dele ali a sua certidão de divórcio, né? Que é a certidão de casamento dizendo que eles se separaram, mas é uma certidão de divórcio, né? E aí ele vai te entregar. Se não for o caso, ele pode também solicitar que você leve até o cartório este documento junto e ele vai dar tudo lá para falar que você tem que ser isento do pagamento, tá? Então, você precisa procurar a Defensoria Pública se você quiser entrar no processo de divórcio. Não tem mesmo condições, porque vai ser solicitado também, entre os documentos, vai ser solicitado também a comprovante de pagamento, olerite, carteira de trabalho. Então, tudo isso vai ser solicitado para que você realmente demonstre e comprove que você não tem condições de bancar o processo. E aí você vai, na entrada, tudo bonitinho, e receber a sua certidão de divórcio. Olha que chique, né? Se divorciou já era, acabou sua dor de cabeça. Tenho filhos, e aí? Aí o processo vai ser um pouco mais longo. Tenho bens materiais que eu quero dividir. Aí o processo vai ser um pouco mais longo, mas basicamente é esse o mesmo processo. O que vai diferenciar ali é o tempo que o advogado vai entrar em contato com a outra parte e a negociação. Defensoria Pública 2020. No ano passado, não sei como que será esse ano de 2021, mas no ano passado a Defensoria Pública só estava atendendo casos de violência doméstica, casos
graves, tá? Eles não estavam atendendo casos normais, então não dava para fazer o processo de divórcio. Então você entrava na Defensoria Pública pelo site, fazia um questionamento e respondia aquele questionamento, e ali você informava que estava sim sofrendo determinados abusos, e eles adiantavam seu atendimento porque eles estavam fechados por causa da pandemia. Se você não estivesse passando por isso, você não ia ser atendido naquele momento, no ano de 2020, ou seja, no ano passado, referente a isso. Você teria que entrar numa fila de espera. E essa fila de espera aí ia voltar ao normal, só Deus sabe quando nós fomos voltar ao normal, né? Então, vamos resumir a nossa aula de hoje para que vocês possam compreender. E vocês possam compreender tudo e a gente fechar essa parte do procedimentos. E aí vocês vão começar as aulas com o Cláudio Bessa, para que ele possa ir responder e tirar suas dúvidas. Procedimento pago. Processos do divórcio com procedimento pago, com processo pago. Você vai procurar um advogado, esse advogado vai cobrar o seu serviço. Depois você vai levar a solicitação dos documentos para esse advogado, que ele vai entrar em contato com o tabelião de notas. E esses documentos são esses são os documentos. Você vai até o tabelião de notas, que o seu advogado vai entrar em contato com esse tabelião para ele fazer uma solicitação de divórcio, que é um documento, né, feito, impresso, em papel timbrado, tudo bonitinho. Você vai pagar esse documento e você vai levar esse documento até o cartório de registro civil, junto com o seu advogado. Lá no cartório de registro civil, você vai apresentar esse documento e pagar a inclusão desse documento ao livro que está registrado o seu casamento. E aí depois você vai ter que pagar o serviço oferecido ali pelo seu advogado, tá? Isso é o pago, então você paga todos os processos. No público, no gratuito, você vai entrar na Defensoria Pública pelo site ou no físico mesmo, quando eles estiverem atendendo. Você vai ser encaminhado a um advogado que está trabalhando por serviço pro bono, e esse advogado vai fazer a solicitação dos documentos. Esse advogado vai entrar em contato com o tabelião, vai entrar em contato com você, solicitando que você vá até um dia no cartório, vá em algum lugar para você poder assinar essa solicitação, e aí também vai levar esse documento para o cartório de registro civil para anexar junto com o registro do seu casamento. E aí, como você fez pelo público, você não vai pagar esses outros processos. Bens materiais, carro, casa, apartamentos, né? Ou seja, aquilo que vocês conquistaram durante o casamento vai ser dividido de acordo com a comunhão. Lembra que a gente falou na aula passada? A comunhão que vai estar naquela solicitação do casamento. Dá para fazer sozinho? Não sei. O Cláudio vai explicar isso para gente. Dá para não pagar alguma coisa? Também o Cláudio pode explicar para a gente isso depois, tá? Na próxima aula, eu vou responder algumas perguntas que me fizeram sobre o meu divórcio, antes do Cláudio vir com todas as explicações. Para quê? Para quê? Dá tempo de você aqui, ó, colocar nos comentários as suas dúvidas para eu poder enviar para ele e ele poder te responder. Então, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos, deixa a sua opinião, o que você faz para superar um término, para a gente poder fazer aquele compilado maravilhoso e aprendermos juntos, certo? Grande beijo,
A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!